Olá pessoal, na aula de hoje vamos conversar sobre o sistema de partida direta com reversão. Esse sistema é aplicado em máquinas que necessitam de execução de curso para ambos sentidos de giro. Como exemplo, elevadores, talhas, pontes rolantes e outros equipamentos. A condição principal para a inversão do sentido de rotação de um motor trifásico é inverter a posição de duas fases entre si. Essa inversão fará com que o campo magnético gerado no estator mude de sentido de giro, invertendo a rotação do rotor do nosso motor. Para analisarmos a possibilidade da execução da reversão de um motor trifásico, trouxe para nós um diagrama elétrico que contempla a possibilidade de uma reversão conhecida como reversão simples. Então, pessoal, aqui no primeiro diagrama, o diagrama principal, eu tenho o nosso motor que será energizado e agora eu tenho dois contatores, o contator K1 e o contator K2. Qual o objetivo de ter dois contatores? O contator K1 levará até o nosso motor a sequência fase R, S e T. Já o contator K2 levará até o nosso motor a sequência T, S e R. Assim, quando eu tiver com o contator K1 energizado e esse contator estiver fechando seus contatos principais, o nosso motor será ligado em um sentido de rotação. Já no momento que o contator K2 estiver energizado, como ocorreu a inversão de duas fases entre si, o nosso motor vai girar no sentido contrário. Então, pessoal, eu vou fazer uma simulação breve do que vai acontecer e logo em seguida vou explicar mais detalhadamente a lógica de programação que a gente tem no nosso circuito auxiliar. Lembrando que o nosso circuito auxiliar é aquele que vai fazer o comando do circuito principal que energizará o nosso motor. Então, pessoal, agora o nosso objetivo é energizar o circuito principal. Então vamos começar energizando o contator K1. Para eu energizar o contator K1, eu pressiono o botão B1, o contator se energiza e o nosso motor passa a funcionar no sentido anti-horário. Para fazer a inversão do sentido de rotação, eu preciso, como a gente está utilizando um circuito auxiliar de lógica de reversão simples, desenergizar todo o circuito auxiliar e, consequentemente, desenergizando o contator K1. E logo em seguida, pressiono o botão B12 e energizo o contator K2. Observem que no circuito principal ocorreu o fechamento dos contatos do contator K2 e a energização do nosso motor agora com o sentido de rotação no sentido horário. Após o término de utilização dessa máquina, para desenergizar todo o circuito, novamente eu pressiono no botão B0. Bom, pessoal, agora vamos observar o circuito auxiliar. O que eu tenho nesse circuito auxiliar? O circuito auxiliar ele é uma lógica de programação que faz com que a gente consiga controlar o circuito principal, entregando ao motor as condições para que ele possa funcionar. Então vamos observar os principais componentes que eu tenho nesse circuito auxiliar. Aqui abaixo do fusível eu tenho o meu contato normalmente fechado do relé F4. Então o relé F4 é o nosso relé térmico, ele é responsável por proteger o nosso motor contra sobrecorrentes. Então esse relé ele vai proteger o motor tanto funcionando no sentido horário como no sentido anti-horário. Logo abaixo do contato do nosso relé térmico eu tenho aqui o botão B0, que a gente já utilizou. Ele é um botão do tipo pulso com um contato do tipo normalmente fechado. Logo em seguida eu tenho o botão B11, que é um botão constituído por um contato normalmente aberto. A exemplo do botão B12 também, que é um botão constituído por um contato normalmente aberto. Lembrando que B0, B11 e B12 são botões de pulso. A gente pressiona, aciona o contato e assim que a gente solta o botão, ele volta para o estado de repouso.
Aqui eu tenho o contato normalmente aberto do contator K1. Esse contato nessa posição em paralelo com o nosso botão liga, ele tem a função de retenção. É por ele que vai passar a energia para que o nosso contator permaneça energizado depois que a gente soltar o botão liga. Só ressaltando, esse contato de retenção ele também é conhecido por outro nome, também é conhecido como contato de selo. Então, se vocês observarem em outros locais do país, em outras bibliografias, contato de selo, lembre que é o nosso contato de retenção, aquele que mantém o contator energizado. Aqui do outro lado do nosso circuito auxiliar, a gente também tem o contato de retenção K2, é esse contato aqui que vai manter a contatora K2 energizada. Vou passar agora aqui para a parte inferior do circuito. Então aqui eu tenho A1 e A2 de K1. Isso aqui representa a bobina do contator. E aqui do outro lado, A1 e A2 de K2, que representa a bobina do contator K2. Acima das bobinas dos contatores K1 e K2 aparece uma novidade. Então eu tenho aqui um contato normalmente fechado de K2 e do outro lado do circuito eu tenho um contato normalmente fechado de K1. Qual a função desses contatos? Então a função desses contatos é não permitir que K1 e K2 funcionem ao mesmo tempo. E como eles têm a função de fazer esse impedimento, eles recebem um nome de contatos de intertravamento. Eles impedem o funcionamento de dois elementos, no caso K1 e K2, ao mesmo tempo. Por que K1 e K2 não podem funcionar ao mesmo tempo? Porque se eles funcionarem ao mesmo tempo, eu vou ter um curto-circuito no meu circuito principal. Lembram que o nosso principal objetivo enquanto reversão é fazer a troca de duas fases entre si? Então aqui, ó, nesse trecho do circuito, aonde com K1 eu tenho R e aqui eu tenho T, com K2 eu vou ter T e R. Se ligar K1 e K2 ao mesmo tempo, eu vou ter um curto-circuito naquele ponto. Então os contatos K2 e K1 normalmente fechados, eles têm a função de contatos de intertravamento. Observem como que eles funcionam. Então, eu pressionando o botão B1, eu energizo o contator K1. O contato de retenção se fecha e eu não preciso mais ficar pressionando o botão. O contato de retenção mantém o contator K1 energizado. Observem que o contato normalmente fechado se abriu. Agora, se por acaso ocorrer um acidente, ocorrer alguma desatenção e eu pressionar o botão B12, o contator K2 não se energiza. Por quê? Porque o nosso contato de intertravamento impede essa energização. Para eu energizar K2, como a gente já mostrou ali no início do vídeo, eu preciso pressionar o botão B0, desenergizar o circuito e agora fazer novamente a ação em cima de B12 e aí eu tenho o acionamento de K2. Para colocar todo o circuito, tanto o auxiliar e o principal no estado de repouso, pressione o botão B0. Bom pessoal, agora com uma pequena mudança na lógica de programação, fruto da possibilidade de eu possuir no mesmo botão um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado, eu passo a ter um circuito auxiliar que proporciona uma reversão instantânea. O que é uma reversão instantânea? Eu não vou mais precisar fazer o pressionamento do botão B0 antes de fazer a reversão do sentido de rotação do nosso motor. Então observe, pessoal, o que foi agregado na lógica de programação desse circuito auxiliar. Aqui, ó, acima do botão B11 foi colocado um botão, uma representação do botão B12, só que agora com contato normalmente fechado. Aqui acima do contato normalmente aberto de B12, nosso botão que vai fazer um contator K2 funcionar, foi colocado um contato normalmente fechado pertencente ao botão B11. Ora, pessoal, o que eu quero com isso? No nosso botão B11, eu vou ter um contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto.
Isso tudo no mesmo conjunto. E olha só o que é legal, pessoal. Quando eu pressionar esse botão, a primeira ação que vai ocorrer vai ser a abertura do contato normalmente fechado. Só depois que o contato normalmente fechado estiver aberto, eu vou ter o fechamento do contato normalmente aberto. Com isso, eu consigo viabilizar essa reversão instantânea. Então, observe o que vai acontecer no nosso circuito quando a gente colocar, né, o nosso circuito para funcionar nessa condição de reversão instantânea. Vou pressionar o botão B11, com isso eu energizo a contatora K1 e o nosso motor começa a funcionar no sentido anti-horário. Na reversão simples, para fazer a reversão, eu tinha que fazer o quê? Pressionar o botão B0, para depois pressionar o botão B12. Agora, pessoal, observem, eu vou pressionar o botão B12, então eu vou pressionar ele ou aqui no nosso simulador. Vocês vão observar que, independente do local que eu fizer o acionamento, ambos os contatos vão ser acionados. E aí o que vai ocorrer? Primeiro eu vou ter a desenergização do contator K1 e depois a energização do contator K2. Então vamos lá, isso ocorre muito rápido, por isso que é uma reversão instantânea. Pressiono aqui, ó, contator K1 foi desligado e o contator K2 energizado. E o nosso motor agora está girando no sentido horário. Quero voltar para o sentido anterior. Pressiono B11, desliga K2 e liga K1. Então a reversão instantânea, ela tem a facilidade de a gente não precisar mais pressionar no botão B0. O nosso botão B0 agora, ele serve exclusivamente só para desenergização do circuito como completo. Então, pessoal, com esse circuito, com essa lógica de programação incluída no circuito auxiliar e tornando essa reversão agora instantânea, eu fecho essa aula e a gente conclui, né, a análise dos circuitos, dos diagramas que são destinados ao sistema de partida direta.